O Vitor conversou com fontes do Palácio do Planalto, é isso, Vitor? É isso, Leandro. Tem uma preocupação do presidente Lula em relação a esses incêndios que acometem o país, principalmente o estado de São Paulo. E o presidente deve se reunir, então, com pelo menos 20 ministros nessa reunião, né, tradicional reunião semanal com seus ministros, e vai aproveitar essa reunião para tratar sobre o combate aos incêndios, né, que agora os focos estão diminuídos, é verdade, e também sobre as políticas, tanto de prevenção quanto também de amparo e também de recuperação dessas áreas. Essa vai ser um dos principais focos do presidente durante essa semana, e hoje o presidente, inclusive, visitou a sede do IBAMA em Brasília. Ele foi ao Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e conheceu uma sala de situação que monitora exatamente os focos de incêndio, junto com a ministra Marina Silva do Meio Ambiente e com Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Agora, Leandro, o que me chama a atenção é exatamente em linha com isso que a Ju comentava, né, sobre a vasta possibilidade de início desses focos de incêndio, sendo, por exemplo, criminoso ou natural, sendo várias as razões desses focos de incêndio estarem acontecendo e terem acontecido. Me chama a atenção o quanto tanto o governo federal quanto o governo de Tarcísio de Freitas já escolheram uma narrativa. Isso porque Tarcísio de Freitas disse que há pelo menos uma leitura, né, nesse momento, de que os incêndios não foram causados por uma ação coordenada, a não ser possíveis casos pontuais. O presidente Lula já é um pouco mais enfático em relação a tentar, né, vender como narrativa que os incêndios são criminosos, né, foram de fato causados por homens. Assim como a ministra Marina Silva, que disse que há forte suspeita de ação intencional nos incêndios registrados aqui em São Paulo. Isso antes, inclusive, da Polícia Civil aqui em São Paulo e também da Polícia Federal, que está investigando exatamente esses focos de incêndio, chegarem a qualquer tipo de conclusão ou, no mínimo, uma suspeita. Chama atenção que já há pelo menos um princípio de uma divisão em relação a essas narrativas e é óbvio, né, esses incêndios, de novo, porque o Brasil não cansa em nos cansar, virou um enfoque de um debate político, né? O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou esse episódio triste, né, para, no mínimo, alfinetar veladamente o governo do presidente Lula. Ele, inclusive, que teve seu governo muito marcado por críticas, tanto dentro do país quanto no campo internacional, em relação à gestão né, do meio ambiente como um todo. O que, na verdade, demandava, né, que houvesse uma ação coordenada entre o governo estadual e o governo federal, né? Ambos estão trabalhando, ambos de fato estão trabalhando, mas o que não seria saudável para esse debate nesse momento, em meio a uma situação tão crítica, tão grave, com impactos tão significativos como a gente viu, por exemplo, o levantamento ao qual a CNN teve acesso, de uma previsão de R$1 bilhão em impactos exatamente por causa desses incêndios, fora os impactos evidentemente sociais. Era fundamental que as autoridades do país tivessem uma coordenação e atuassem em sinergia exatamente para corrigir esse rumo, para que não aconteça novamente, para que se recupere essas áreas, em vez de se amaranhar ali em discussões político-ideológicas. Pode ser, sim, que tenha sido uma ação orquestrada pelo crime organizado, pode ter, sim, fatores naturais, como o vento e as secas. Agora, é importante que haja sinergia por parte tanto do presidente da República quanto dos governadores, em especial o governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, em relação a ações coordenadas para que isso não se repita e para a população, os produtores rurais e também os empresários, né, sejam atendidos depois desses graves incêndios, né, desse episódio triste acometeu o interior de São Paulo, Leandro.